Paulo está preso em Roma, e daquela prisão romana, Paulo escreve algumas cartas para algumas igrejas que ele fundou, ou para outras que, mesmo não tendo fundado, ele tinha zelo e cuidado. Eu estou dizendo isso porque não é certo para mim se Paulo escreveu, se ele foi o fundador da igreja dos Colossenses. É bastante provável que Paulo não tenha sido o fundador daquela igreja, mas ainda assim Paulo cuidava. E aqui, meus irmãos, essa afirmação, ela já é interessante para dizer o seguinte: imagine comigo assim, Paulo não era o pai da igreja dos Colossenses, mas ainda assim Paulo tinha zelo e cuidado por eles. Às vezes a gente não percebe que não é necessário a gente ter obrigação com alguma coisa para estar envolvido com ela. Uma coisa que eu acho interessante em algumas coisas que Paulo faz é que ele não está presente desde o princípio da história de alguns crentes, mas ele sabe da história, ele se importa, ele diz: eu estou orando, eu quero ir aí, eu quero conhecer vocês porque eu quero edificar vocês. O apóstolo Paulo não fundou a igreja de Roma, e não foi lá durante muito tempo, mas ele tinha zelo e cuidado, mesmo não conhecendo eles. Paulo, ao que tudo indica, não foi na cidade dos Colossenses, e nem foi quem começou aquela igreja, mas ainda assim ele tinha zelo. E a gente pode aprender nessa carta que tem gente que a gente não conhece, tem coisas que não estão sob nossa responsabilidade, mas que nós podemos ter zelo por elas. Às vezes a gente diz assim: mas eu não tenho nada a ver com aquilo lá. Mas bem, pense comigo, irmãos, se a gente na nossa vida for ter zelo só com aquilo que é nosso, ou com aquilo que nós começamos, vai chegar um ponto da nossa vida em que a gente vai estar envolvido com muito pouca coisa. Agora imagine assim: eu não sei do que aquela igreja lá está passando, porque eu não participo lá. Bem, mas é interessante que a gente tenha zelo pelo que o outro faz, concorda? A gente fala assim: eu nunca fui a Israel, mas não é porque eu nunca fui lá que eu não tenho zelo com Israel. Não é porque eu jamais irei, por exemplo, sei lá, no Paquistão, que eu não esteja interessado que o povo do Paquistão conheça Jesus. O problema é que muitas vezes a gente limita a nossa vontade, o nosso carinho e a nossa dedicação apenas àquilo que está sob nossa responsabilidade. Isso faz com que a missão evangelística seja paralisada. Isso faz com que a nossa dedicação se limite apenas às pessoas próximas, quando Deus, Ele nos dá condições emocionais e físicas e financeiras, talvez até, para nos envolvermos com coisas que estão muito além de nós. Uma coisa que é muito interessante nessa carta é que Paulo, ele sabia dos Colossenses e ele se preocupava, mesmo não tendo ido naquele lugar. E eu quero dizer isso para falar uma coisa. Nós vamos começar hoje uma carta que é bem legal pelo seguinte: a carta aos Colossenses é uma carta que fala sobre a suficiência de Jesus. Se você pergunta assim: Tiago, será que Jesus é mesmo tudo isso que você fala, que o pastor fala? Será que é mesmo isso? Porque vez ou outra alguém chega para nós e fala assim: mas e se Maomé não for certo? E se na verdade não é Buda que está certo? E se no final das contas, será que não é Maria mesmo que está certo? Às vezes alguém fala isso. Às vezes alguém diz assim: mas quem garante para nós que não são os espíritas que têm a razão? Tem horas que tem pessoas que têm dúvida sobre a suficiência de Jesus, ou sobre a possibilidade de que outra religião seja a religião certa. Bem, primeiramente, quem estuda a Bíblia, de fato não está falando de religião, está falando sobre o que Deus disse, e o que Deus disse não leva em consideração o que A ou B fala, porque Deus fala e o que Ele fala está dito, a palavra dele está firme e ela jamais cairá. Mas é muito curioso que muitas vezes penetra no meio da religião uma ideia, daqui a pouco outra ideia, daqui a pouco outra influência, daqui a pouco alguém implantou aqui uma ideia de alguém e logo está tudo contaminado e corrompido.
Porque os homens, irmãos, eles manipulam as coisas. Os homens são confusos. Em algum momento eles estão servindo Cristo, e rapidamente eles estão misturando o cristianismo com o espiritismo. E daqui a pouco eles estão misturando o cristianismo com o materialismo. Aí daqui a pouco eles estão misturando o cristianismo com o esoterismo. E daqui a pouco o cristão já nem consulta mais a Bíblia e consulta as estrelas. E daqui a pouco ele já consulta os guias. E daqui a pouco ele já começa a consultar os homens. E daqui a pouco ele ergue profetas. E daqui a pouco já está tudo misturado. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque é o que aconteceu na igreja dos Colossenses. Eles começaram bem na caminhada. Eles começaram bem o conhecimento de Cristo. Mas sabe o que aconteceu com o decorrer dos anos? Houve uma meleca religiosa naquela igreja, em que houve uma mistureba generalizada de misticismo, mitologia grega, culto a imperador, houve mistura com coisa do judaísmo, com coisa do cristianismo, coisa de lei, coisa de Cristo, coisa de anjo, um culto tão bagunçado e misturado, que no final das contas eles já nem sabiam mais se Cristo era suficiente. E talvez, meus irmãos, hoje tenha muito cristão que está perdido na sua espiritualidade, porque ele um dia colocou Cristo, e daqui a pouco ele coloca um pouco disso, um pouco daquilo outro, e quando vê ele já não sabe mais em que acreditar. Paulo escreve aos Colossenses para dizer assim: você só precisa do Cristo. Imagine assim, se você está passando um aperto, você não precisa pedir a ajuda de 200 pessoas, você pode invocar um só, concorda? Se você está querendo ser salvo, não precisa falar assim: ai Buda me ajuda, ai guia do tranca-rua e tranca-sua tudo me ajuda, ai fulano de tal me socorre, ai mas eu vou ainda fazer umas boas obras para garantir que no final eu ainda vou ter mais uma ajuda, o ser humano começa a se apegar a mil coisas, e aí ele quando vê está vivendo uma religião muito mesclada, que não reflete aquilo que Deus ensina. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que se você estiver querendo salvação, você deve gritar um nome só. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: não existe nenhum outro nome entre a existência humana capaz de salvar alguém. Quem disse isso foi Pedro e João. E eles vão dizer assim: se você quer ter vida eterna, você só precisa de uma pessoa. O escritor da carta aos Hebreus, ele disse assim: Cristo, ele pode salvar suficientemente todo mundo que por ele se chega a Deus. Você não precisa assim de mais nada, não precisa de misturar mais nada, porque Cristo é suficiente. E cá entre nós, meus irmãos, a igreja está cheia de bagunça. Eu falei para algumas pessoas que uma vez eu tive a oportunidade de visitar o Vaticano uma vez, e foi uma experiência meio curiosa. Nós pagamos um guia, e o guia fez um turismo de 4 horas com a gente, e lá tem toda a beleza artística que você imaginar, mas lá está cheio de coisa católica, romana, coisa da Turquia. O povo está lá andando assim, irmãos, por favor, não estou zombando, né? Mas é isso aí. Todo mundo chega no lugar e fala: isso aqui é religioso, aí faz um símbolo. Aí daqui a pouco está lá diante de uma estátua da Medusa, coisa da mitologia grega, fazendo isso aqui. Aí quando chega lá, está fazendo isso aqui diante do santo. Aí quando vem, está fazendo aquilo diante de um deus da Grécia. Você chega lá dentro e você fala: meu, o que é de Deus? E o que você está lá, às vezes, adorando um negócio totalmente diferente? Quando eu entrei lá, irmão, sabe o que eu vi? É uma meleca religiosa. E aquilo não é uma crítica ao catolicismo, mas é uma crítica à religião que se mistura. Fica tão misturado, tão adulterado, que você perde a essência. E aí o que acontece? Quando chega nesse ponto, você fala assim: mas eu já não sei mais quem eu sigo, eu já não sei se eu preciso só de Jesus,
ou se pedir para Zeus também é um bom negócio, ou se eu fizer uma conexão com o astro e tal também me ajuda. E aí todo mundo começa a se misturar e chega um ponto que quando há muita mistura, o Cristo fica de fora, porque ele não entra em nenhuma mistura. Nós sabemos, irmãos, que a Igreja Católica cometeu esse erro, mas nós sabemos que a Igreja Evangélica também cometeu esse erro. Hoje, poucos têm confiança e total dependência em Jesus Cristo. É muito triste ver isso, e é por isso que Paulo escreve para dizer: tudo o que você precisa está na pessoa do Cristo Jesus. Irmãos, acredita nisso do fundo do seu coração, porque os homens misturam o que jamais precisava ser misturado. Vamos ler um pouquinho, né? E vamos entender isso. Eu já te mostrei qual era o problema dos colossenses, e já te mostrei que é um problema atual. Você já viu que é uma coisa de hoje também, né? Então veja o que Paulo fala na carta aos Colossenses, no capítulo 1, quando diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e também o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colosso, graça e paz a vocês, que vem de Deus o nosso Pai. Veja Paulo dizendo: eu e Timóteo sempre damos graças ao nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, porque desde que ouvimos sobre a vossa fé em Cristo e do amor que vocês têm para com os outros santos, e nesse caso, meus irmãos, veja, Paulo não está falando de santos como às vezes a religião brasileira tenta dizer, mas veja, Paulo está dizendo assim: eu, Paulo, eu sou apóstolo de Cristo, eu envio essa mensagem aos santos e fiéis irmãos. Veja, Paulo diz que os santos e fiéis são os irmãos de Colosso. Aí depois ele avança dizendo: nós temos alegria, porque vocês amam todos os outros santos. Aí alguém pega e fala assim: eles deviam amar assim uma infinidade de santos. Mas não, eles amavam os outros crentes, os outros irmãos. Esse é o ponto de Paulo. Ele diz: os colossenses, eles têm fé por Cristo, eles têm amor para com os outros também, que são separados para Deus. E Paulo também diz: nós sempre oramos, no versículo 5, porque nós sabemos da esperança que está preparada para vocês nos céus. Essa esperança que vocês receberam pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho que chegou até vocês, como também chegou no mundo todo, e está produzindo fruto e crescendo. O mesmo acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade, segundo foram instruídos por Epáfras, o nosso amado conservo, e que também a respeito de vocês é um ministro fiel de Cristo, o qual também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos fazer uma pausa aqui, meus irmãos, só para a gente observar algumas coisas. Paulo reconhece que os cristãos colossenses, eles eram cristãos amorosos e que estavam se separando do mundo para Deus. A palavra santo significa alguém que se separa do normal para viver algo novo. Alguém que se separa da vida comum para dedicar-se ao serviço de Deus. Paulo escreveu isso dizendo assim: os cristãos colossenses, eles eram homens que se separaram de Deus, se separaram para Deus das coisas do mundo. Esses cristãos, eles tinham algumas virtudes, eles tinham fé, eles tinham uma grande esperança, mas eles tinham também um amor muito grande por todos os outros cristãos. No princípio da nossa aula, eu falei que os cristãos colossenses eram muito confusos na sua espiritualidade. Aí você logo pensa: devia ser uma igreja toda confusa, toda horrorosa, devia ser um lugar assim, todo esquisito. E se talvez a gente fosse lá, a gente ia falar: mas rapaz, essa igreja é até muito boa, o povo ama demais, o povo tem uma fé e tanto, o povo assim,
tem uma esperança de ir para o céu que é maravilhosa. Era uma igreja com muitas virtudes, era uma igreja que tinha um líder muito qualificado. Paulo fala, o pastor daquela comunidade, ele é um homem de Deus, ele é nosso amigo, ele é um homem que é fiel, ele é um servo de Cristo na verdade, e ele mesmo dá testemunho do amor que vocês têm. A igreja dos Colossenses, irmãos, era uma igreja repleta de amor, uma igreja repleta de fé, uma igreja onde aqueles homens estavam procurando servir Deus. Aí você fala para mim, pô Tiago, uma igreja que tem amor e que tem fé, e uma igreja em que todo mundo está esperando o céu, essa não é uma igreja boa? Talvez para nós sim, mas para Deus, Deus vê mais. Quando nós olhamos uma casa, irmãos, geralmente a gente só vê a estética, a gente não sabe como andam as colunas daquela casa, e se lá na base dela a terra já não cedeu. A gente quando olha para ela, a gente já não sabe se tem rachadura na laje, e se em algum momento aquela casa vai cair, concorda? Porque nós olhamos e falamos, nossa, a pintura está bonita, tem um carro bonito na garagem, e a gente fala, nossa, lá habita uma família feliz, mas nós não sabemos se aquela casa está sólida. Mas Deus, quando olha para a casa, Ele vê a pintura, mas Deus também vê a condição da base, das colunas e de toda a coisa que importa. Quando Deus olha para uma igreja, Deus diz, essa igreja tem amor e é bom. Deus olha e fala, tem fé e é bom, tem esperança do céu e é bom. Mas Deus olha para ela e Deus sabe identificar possíveis rachaduras, problemas na estrutura, que cedo ou tarde podem fazer aquela casa, aquela igreja caírem. E meus irmãos, não tem nada mais perigoso para uma igreja do que desvio doutrinário, do que perda da essência. Não tem nada mais perigoso para a igreja do Cristo do que a entrada daquilo que adultera o projeto original da igreja. Quando ela recebe algo a mais, é como aquela planta boa lá do nosso jardim, que está indo bem, até que você chega lá amanhã e está cheia de pulgão. Você fala, puxa vida. Ou entrou uma praga lá na lavoura que você plantou, você fala, ó, plantei lá um monte de coisa lá em casa, de planta, estava lindo, lá em casa plantei uma laranjeira, e estava indo da laranja, mas a praga pegou, ou a formiga comeu tudo. Na igreja, irmãos, a doutrina errada quando entra, é como a praga que pega na planta, mas às vezes a gente não percebe, porque a igreja tem amor e ela tem fé, e os crentes são dedicados. Mas quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos tomar cuidado. É evidente que a igreja dos Colossenses, ela era uma igreja que tinha muita virtude, e não são muitas as igrejas que ouviriam um elogio como esse. Essa é uma igreja frutífera, uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem esperança e uma igreja que tem um bom líder. Esse é um bom exemplo. Mas aí veja, o texto vai continuar. No versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: é por esta razão, por tudo isso que eu sei sobre vocês, que nós também, desde o dia em que ouvimos o que Epáfras fala de vocês, que nós não deixamos de orar por vocês. E nós oramos para que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, e com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez capazes ou idôneos, presentes e compatíveis, naquilo que é a sua herança, porque é a herança dos santos na luz. Quando Paulo ouve dos Colossenses, o que ele diz? Nós estamos orando por vocês, para que vocês continuem crescendo e amadurecendo. Meus irmãos, pense comigo.
Paulo sabe das virtudes, e Paulo ouvia das qualidades, mas é interessante que a oração que Paulo, que Timóteo, que Silas e os outros irmãos faziam, olha que oração interessante: oramos sempre para que vocês transbordem do conhecimento da vontade de Deus. Pensem, irmãos, Paulo não está dizendo assim, eu oro para que vocês, sei lá, continuem assim, mas ele fala, eu quero que vocês conheçam a vontade de Deus, a ponto de que ela transborde nas suas vidas. Conhecer a vontade de Deus, irmãos, é um ótimo recurso para que nada ruim se infiltre na nossa vida. O problema hoje do nosso mundo é que, como há muita informação, às vezes a gente está cheio de muita informação. Aí no final a gente descobre que eu estou cheio de muito e talvez não estou cheio o suficiente do que é a vontade de Deus. E aí pare para pensar, eu sei claramente qual é a minha vontade, eu sei claramente o que as pessoas querem de mim, mas e se eu não sei qual é a vontade de Deus para mim? Como eu vou saber viver da maneira que agrada a Deus? É por isso que quando Paulo ora por aqueles cristãos, ele diz, o meu desejo é que transborde na vida de vocês o conhecimento de Deus, que vocês sejam cheios de sabedoria, de entendimento espiritual, ou seja, que vocês possam ter dentro de vocês aquilo que só Deus tem. Irmãos, o mundo não sabe o que é sabedoria. O mundo não sabe o que é sabedoria espiritual, entendimento espiritual. Os homens têm formação, eles têm conhecimento das ciências humanas, mas isso não é sabedoria. Se você perguntar para Salomão, talvez o homem mais inteligente que passou pela terra, que sabia desde botânica até música, o cara que sabia de um monte de coisa há 3.000 anos atrás, 3.000, não 13.000, um homem que sabia muito de tudo, ele vai dizer assim, eu aprendi muita coisa na vida, mas eu descobri que a sabedoria tem nome, e a sabedoria é Deus. Sabedoria não é um negócio que se aprende na escola ou na faculdade, sabedoria é Deus, Deus é a própria sabedoria, e se você quer sabedoria, ela você só alcança em Deus. Você pode adquirir conhecimento, pode saber que 1 mais 1 é 2, ou pode saber que se unir, sei lá, um átomo com não sei o que, com uma explosão do não sei o que, forma outra coisa, mas isso não é sabedoria espiritual, porque a sabedoria espiritual, ela produz fruto, irmãos, e um fruto que não é dinheiro, que não é diploma, que não é poder, ela produz virtude, excelência moral, ela produz qualidade de vida, e isso não se adquire em lugar nenhum desse mundo. Meus irmãos, transbordar do conhecimento de Deus, transbordar da sabedoria de Deus, significa estar se enchendo de Deus em um mundo que tenta nos encher de muitas coisas. Mas pense comigo, se nós somos cristãos, a gente não vai querer que nada nos encha tanto quanto o que é de Deus, concorda? Imagina assim, se você é um recipiente, e se querem encher você de alguma coisa, você vai emprestar seu ouvido para todo mundo? Você vai emprestar a sua vida para que o povo vá lá e fale assim, encherei ele disso, Deus. Você fala, poxa, a gente não é bobo assim, né? Eu quero me encher do que é de Deus, porque Deus, Ele nos enche da verdadeira sabedoria. Sabedoria que não é a sabedoria dos homens deste mundo. Paulo disse para os coríntios que a sabedoria dos homens deste mundo é uma sabedoria infrutífera. Homens que têm poder, mas que não têm virtude. Pessoas que têm, sei lá, inteligência, mas que vivem vidas incompatíveis com a inteligência que têm. Pessoas de quem nós esperaríamos muito. Você fala, nossa, esse cara pode muito. Essa mulher pode muito, porque ele é doutor. Aí você fala, nossa, não é porque alguém tem o título de doutor, ou disso ou daquilo, que significa que ele tem a excelência que Deus valoriza. Mas nós precisamos dela. Paulo ora, irmãos,
para que aqueles cristãos sejam cheios de Deus. Aqui você já observa que Paulo sabia dos perigos que eles corriam, e Paulo sabe que, para que nós não caiamos no perigo da mistura religiosa tão comum desse mundo, nós precisamos nos encher de Deus. Meus irmãos, cuidado com tudo que ouve, cuidado com tudo que lê. Eu hoje tenho uma certeza: a gente nunca teve uma geração tão atraída por aquilo que é feito para nos fisgar. Quem é pescador sabe bem que o pescador, ele sabe botar na massa e na isca o elemento X, o peixe. Você fala, meu, esse peixe aqui precisa de um pouco de sangue de boi, é o que tem. Você fala, aquele lá precisa de um queijo bem catinhento. Aí você vai lá e bota lá, que é o que vira o jogo, não é assim? Aí hoje no nosso mundo é assim: se abre lá seu YouTube e tem o segredo que a igreja jamais diz, é o elemento X do vídeo. Aí você fala, opa, eu vou na igreja desde que eu era criança e talvez nunca me contaram o segredo, não é mais ou menos assim? Aí hoje você abre lá, aí o povo lança o livro, a verdade por trás da falsa religião do mundo. Aí você vai lá e fala, isso todo mundo vai. E sabe o que está acontecendo com a gente, irmãos? Hoje, raramente, alguém está interessado em ler a Bíblia, ou interessado em ouvir uma pregação da Bíblia, porque nós estamos interessados assim, naquele negócio que é mais assim, tipo, a gente vai lá e fala assim, eu não quero ler a Bíblia, eu quero ler o livro do Enoque. A Bíblia eu já li, não é assim? Eu estou querendo ler o Evangelho de Maria Madalena, ele é muito mais, está falando aí que ele falou que Jesus tinha um monte de mulher. Não é assim que todo mundo fala? Não, eu quero ler os apócrifos, porque os apócrifos eles são bons. Aí a gente anda por aí e o povo está muito empolgado com esse negócio, irmãos, sendo que isso não faz o menor sentido. Recentemente, muita gente andou falando comigo sobre isso. Aí eu resolvi fazer um empreendimento pessoal. Eu resolvi ler todos e ouvir todos. E eu confesso para vocês que eu li e ouvi absolutamente todos disponíveis. Sabe a conclusão que cheguei? Que não tem nada lá. Nada. Sabe o que eu descobri? Que até mesmo para mim, que estou muito convencido da Bíblia, me fez acreditar mais na Bíblia. E me fez ver que o negócio, me fez perceber que tudo que está aqui é o que é suficiente. Meus irmãos, eu admito, eu fui profundamente edificado lendo o livro de Enoque, mais ainda lendo o livro dos Jubileus, muito lendo o Evangelho dos Hebreus. O único livro que me gerou um incômodo foi o proto-evangelho de Tiago. Estou falando isso, irmãos, não para te dizer assim, não estou querendo falar que eu li, irmãos, eu vivo disso aqui, então é mais que esperado que eu faça isso, né? Então, eu estou só fazendo o básico. Mas estou te dizendo isso aqui para falar o seguinte: eu me deparo todo dia com gente falando assim, não, você precisa de outra coisa, você precisa de uma coisa misteriosa. Só que quando você vai lá, você descobre que lá não tem nada, e que as pessoas que fazem vídeo usando aquilo, eles estão até mesmo manipulando aqueles materiais, porque tudo que a gente precisa está aqui, tudo que a gente precisa está em Deus, nosso Pai. Só que nós somos uma geração que quer colocar algo a mais na mistura. Nós queremos um pouco de outras coisas. A gente já não está mais satisfeito de ler o Evangelho de João, a gente quer o Evangelho de Maria Madalena. A gente já não quer só mais cristianismo, nós queremos agora um pouco de filosofia, e nós queremos um pouco de espiritismo também, e se possível um pouco de esoterismo, e nós queremos até um pouco de bruxaria, porque um pouco de bruxaria até faz bem, e nós queremos colocar um pouco de cada coisa lá. E aí o que está acontecendo? Os cristãos estão perdidos, e a prova de que estão perdidos é que as pessoas já não sabem mais onde encontrar Deus, elas já não sabem mais. O texto, meus irmãos, Paulo vai dizer assim: eu quero que vocês transbordem do conhecimento de Deus.
para que vivam de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado dele, frutificando nas obras dele e crescendo no conhecimento dele, sendo fortalecidos no poder dele. Olha isso, porque tudo tem a ver com ele mesmo. Quando Paulo escreve, ele vai dizer: vocês tomem cuidado, porque precisam de Deus, para que a sua vida seja digna dele, para o agrado dele, para que você frutifique do jeito que ele quer que você frutifique, crescendo no conhecimento, na experiência com ele, sendo fortalecidos com o poder que só ele dá. Eu creio, meus irmãos, que a gente pode fazer uma pausa até aqui para dizer o seguinte: nós precisamos muito, meus irmãos, mas muito mesmo, que a nossa vida seja cheia da sabedoria que vem dos céus. Eu tenho percebido que, à medida em que os anos passarem, mais isso vai acontecer, porque nós queremos agora ouvir algo novo, algo, vamos dizer, adequado às nossas cobiças. E Paulo já foi muito sábio há 2000 anos atrás, quando ele disse assim: vai chegar um dia em que você vai ter ensinamento sob demanda. Você digita lá no Google e fala assim: quero saber sobre a teologia da prosperidade, quero saber sobre a teologia dos demônios, quero saber a teologia do conhecimento, quero ter racionalismo religioso. E aí você vai lá e você pode escolher. Paulo diz: os homens procurarão mestres que falam conforme suas inclinações e vontades. E é o que acontece. E todos, curiosamente, usam a Bíblia. Concorda comigo? Porque todo mundo que você ouvir cita a Bíblia. O cara chega lá e fala uma asneira medonha e cita a Bíblia. Aí você fala: mas ele citou a Bíblia. E aí você é enganado, porque não lê a Bíblia. Aí só de alguém falar que está na Bíblia, a gente fala: ah, mas é verdade. Se falar isso para um crente maduro, ele fala: epa, isso não me engana não, rapaz. Eu sou macaco velho, eu não caio da árvore não, você vai com calma. Mas pega uma pessoa que não está praticando o conhecimento, a pessoa tropeça e cai, porque disse: está na Bíblia, ela não sabe o que está na Bíblia e logo ela é enganada. Meus irmãos, hoje nós começamos um ciclo que vai continuar. E na semana que vem a nossa aula é muito legal, sobre a suficiência de Jesus, para dizer o seguinte: a igreja dos Colossenses foi uma igreja que tinha muita mistura de misticismo, de filosofia, de judaísmo e de cristianismo. E hoje a igreja passa pelo mesmo problema. E a grande pergunta que nós precisamos responder é: qual vai ser a minha religião? A religião pura? A verdade? Ou será que nós vamos viver uma religião misturada? Um Frankenstein religioso aí, uma salada de frutas. Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Quem permite que seja adulterado aquilo que recebeu, rapidamente vai estar perdido e confuso. E eu quero afirmar para vocês uma coisa: não há nada melhor, remédio melhor para a mentira, do que estar cheio da verdade. Nada melhor, nada melhor. Um dia você fala assim: poxa, Tiago, eu queria ler esses negócios aí. Você pode ler. A gente lê gibi, lê livro, lê qualquer coisa, você pode ler, tá tudo lá no Google. Inclusive eu até deixei na biblioteca, tem uma coleção dos livros apócrifos e o seu dever, que está tudo lá. Mas lá não tem nada, não tem nada lá. Na verdade, o que tiver lá de bom, provavelmente vai concordar com o que está. E o restante é mera especulação. Meus irmãos, Cristo é suficiente para a gente. Grato? Acredita nisso.